Então, da última vez que você esteve aqui, nós meio que recapitulamos sua história de forma cronológica. E eu não quero gastar muito tempo com isso, mas há muitas pessoas novas ouvindo. Então, eu acho que vale a pena atualizar as pessoas sobre exatamente quem é David Goggins. E onde você estava, de onde você veio, né, o que você suportou e como chegou até aqui. Existe uma maneira de fazer isso de forma concisa? Consigo fazer isso bem rápido, eu acho, sabe? Eu nasci em Buffalo. Meu pai trabalhava nas pistas de patinação e era dono de bares. E ele era um cara muito inseguro. Ele era alcoólatra. Ele costumava conseguir mulheres em troca de favores. Então, meu pai, não estou dizendo que ele era um cafetão. Eu sempre digo, ele é um cafetão porque é assim que eu vejo. Minha mãe disse que o jeito certo de dizer isso é que seu pai costumava ter mulheres e as trocava por favores. Pronto, aí está. É basicamente isso. Ele era um cafetão, certo? Ele era um cafetão do caralho. Então, basicamente, esse é o meu pai. Ele era um cara que não se importava muito com nada além de si mesmo. Então tínhamos dois lados diferentes. Era o lado que todo mundo via. O lado do, cara, seu pai é muito legal, cara. Ele é incrível. E nós morávamos na Paradise Road. No instante em que aquela porta se fechou naquela casa, o jogo começou. O verdadeiro ele viria à tona. Era um perfeito Jekyll e Hyde. Então, quando você nasce nesse ambiente ainda criança e, tipo, apanha sem motivo, sabe? Tipo, não é questão de armas ou armas, cara. Mas esse cara te batia sem motivo. Só porque estava bêbado, só porque te via, tanto faz. Tipo, meio que um personagem a Ike Turner. Ike Turner, provavelmente turbinado com esteroides. Então, era isso que ele era. E ele era a pessoa perfeita para uma guerra psicológica. As surras eram horríveis, mas a tortura mental era pior. Ele entrou tão fundo na minha cabeça quando eu era criança, e isso realmente destrói a sua base. Sabe, quando você nasce, cara, tem uns anos muito sensíveis ali, cara, em que seu cérebro começa a se desenvolver e começa a te dar autoestima, coragem, confiança, todas essas coisas. E meu pai estava tirando isso de todo mundo. E quando você vê sua mãe, a pior coisa é quando você vê sua mãe apanhando, ficando inconsciente quando você ainda é uma criança. Isso te marca pra sempre. Quer dizer, ela era como uma prisioneira desse cara. E o que vocês tiveram que fazer pra escapar e se livrar dele é, tipo, insano. Então ela tinha 19 anos quando foi pra lá. E ela era uma jovem de 19 anos inocente. E ela veio de uma ótima família. E ela conheceu esse homem. E totalmente, foi brutal. Foi muito sádico. A forma como ela foi torturada por ele e como meu irmão e eu também fomos. E isso separou a mim e ao meu irmão. Meu irmão amava muito meu pai. Ele viu algo muito diferente do que eu vi, porque sempre que minha mãe e eu apanhávamos meu irmão, não estou de forma alguma chamando ele de covarde. Ele lidava com isso de uma forma muito diferente da minha. Ele ia para o quarto dele. Ele não queria ver as agressões. Eu protegia minha mãe, então por isso eu vi muito mais da violência. Eu tentava protegê-la e ao tentar protegê-la, eu realmente apanhei. Então quando você está constantemente nessa batalha e nessa luta e seu irmão vai para outro quarto, porque ele não queria fazer parte dessa merda. Ele odiava isso. E ele amava a família. Sabe? Ele ama a família. E eu me tornei a pessoa que dizia, cara, eu não aceito isso. E você teve que carregar a responsabilidade, essa ideia dentro de você de que era responsável por garantir que sua mãe estivesse segura. E isso era difícil para uma criança de 8 anos, porque quando nos mudamos para aquela cidadezinha em Brasil, Indiana, eu tinha uma dificuldade de aprendizagem. Eu gaguejava. Eu estava enfrentando tanta coisa que nunca contei nem para minha mãe, porque ela estava lutando contra os próprios demônios. Então, com 8 anos, eu estava procurando conforto. E eu pensava, cara, não incomode sua mãe com essas coisas. Você não era o homem da casa. Eu comecei a me tornar muito protetor com a minha mãe desde cedo. Então, seja lá o que você estiver passando, cara, você está por sua própria conta. Você não vai contar nada para sua mãe. E ela acabou descobrindo depois. Através do sistema escolar, através dos meus fracassos e através de todos esses problemas que eu passei, ela descobriu muita coisa. Mas, sabe, eu escondi o máximo que pude dela, cara. E isso realmente foi uma tarefa difícil pra mim. Se levantar mentalmente quando você já está no calabouço mais profundo e escuro de todos os tempos. E acho que foi aí que comecei realmente a me criar. Eu tive que realmente começar a criar um certo padrão, um certo processo, um tipo de caixa de ferramentas indestrutível para lidar com a minha vida. Bem, você estava nessa trajetória para lugar nenhum bem rápido. Sabe aquele tipo de incidente que desencadeia uma mudança de rumo na sua vida? É aquele cara da Força Aérea que entra na sua vida, certo? Tipo, você desenvolve uma obsessão pelo militarismo. Certo. E aí você conhece esse cara que sobreviveu ao salto de paraquedas. Um salto de paraquedas que deu muito errado e você fica obcecado por esse cara. Quer dizer, me corrija se eu estiver errado, mas isso parece ser o primeiro vislumbre de esperança de que você possa encontrar um caminho diferente. Você sabe? Como costumo dizer, tudo começou com os filmes de Rocky e Rambo.
Sabe, era meio parecido com o que meu pai tinha quando eu era criança. Mas aí eu finalmente conheci um cara chamado Scott Guerin, o cara que caiu. Sabe, ele sofreu um acidente de paraquedas. Um cara teve um problema com o paraquedas e caiu de uma altura de 13 mil pés, praticamente morrendo na hora, porque o paraquedas cedeu. E ele estaria, sabe, ele caiu a 193 km por hora no chão. Quero dizer... Uma imagem no livro. É nojento, certo? Então ele caiu no chão e eu o encontrei alguns anos depois neste acampamento da CAP, a Patrulha Aérea Civil. Eu estava lá sentada e nenhuma criança parecia impressionada com ele. Sabe, eu pensei, ok, essa é uma ótima história. Eu sou uma criança. Eu estava sentado ali. Ele apareceu e me impressionei. Desde pequeno pensava, nossa, é o verdadeiro Rambo. Ele apareceu, ele tinha, sabe, cortaram a garganta dele para abrir a via aérea. Então eu vi que ele tinha feito uma traqueostomia, eu vi todas essas coisas diferentes. Eu pensei, meu Deus, ele saiu falando todo no estilo Clint Eastwood e contou uma história. Ele era todo durão. Comecei a segui-lo sem ele saber. Por uma semana, ele fez flexões e abdominais. Eu pensava, esse cara é o Rambo. Por que você acha que isso conectou com você e não com as outras crianças? Tipo, o que havia dentro de você que estava, sabe, obviamente procurando por alguém assim? Eu passei a vida inteira procurando força. Eu não tinha nenhuma. Eu era uma criança muito fraca. Meu pai me espancava pra valer. Eu era forte quando criança, mas por proteger minha mãe durante tantos anos naquela casa, meu pai me deixou muito assustado, porque ele me batia toda vez que eu enfrentava ele. Então nisso, todo homem quer coragem, todo homem quer força, pelo menos este aqui quer. Então eu procurei isso de todas as formas possíveis. E quando eu via um cara forte, eu pensava, ok, talvez ele possa me ensinar. Então ele não sabia nada sobre mim. O tempo foi passando. Eu saí da escola, sabe, e esse cara ficou na minha cabeça. A gente não tinha dinheiro nenhum, cara. Tipo, teve uma época em que moramos num lugar de $7 por mês, apartamentos subsidiados pelo governo. Agora, nessa época, né, a gente morava num lugar de uns $200. Eu procurei. Eu fiquei com uma conta de telefone de $500. E naquela época, cara, sem dinheiro nenhum, minha mãe queria me matar. Eu estava procurando pelo Scott Guerin. Sem Google ou internet? Sem Google, tá. Só ligando aleatoriamente pra bases? Bases da Força Aérea. Ligando pra lá. Ei, você conhece o Scott Guerin? Eu digo, quem é Scott Guerin? Eu digo, ele é um Polaris Gate, cara. O quê? Porque, sabe, Polaris Gates, não tem muitos deles. Então comecei a perceber, ok, tem uma base de PJ aqui, uma base de Polaris Gate ali. Então começo a rastrear bases de Polaris Gate. Finalmente, Key West, Flórida. Ele é instrutor de mergulho lá em Key West, Flórida. Eu deixo tipo uma mensagem. Ele retorna a ligação, consegue falar com a minha mãe. Eu fico tipo, não acredito que esse cara me ligou de volta. Minha primeira pergunta pra ele foi, cara, posso ficar com você por uma semana? Ele falou, quem diabos é você, cara? Ele não fazia ideia de quem eu era. O cara deixou eu ficar com ele por uma semana. E isso foi quando você estava no último ano do ensino médio? Eu estava no penúltimo ano do ensino médio. Foi praticamente no meu penúltimo ano. É impressionante que ele tenha aceitado isso. Ele aceitou numa boa. Acho que ele falou umas 4 palavras comigo a semana inteira. A gente fazia exercício físico juntos e eu não precisava ouvir uma palavra dele. Ele não falava muito. Ele era instrutor. Eu ia para a escola ou para a escola de mergulho com ele. Ele dava as aulas. Eu ficava sentado no sofá por 10 horas. Sentava na sala, naquele maldito sofá, por 10 horas. Ele voltava, me buscava. A gente ia correr, ele ia para casa. A gente comia peixe todo santo dia porque tinha que sair para o mar, sabe? Tipo, caçar lagosta. Eu odeio aquela porra de água. Eu morria de medo, mas esse cara entrava, então eu também ia entrar. E saí de lá levando apenas uma grande coisa. É isso que eu quero ser. Quero ser um cara assim.